Vamos lá então, galera, resolver aí as questõezinhas de auditoria contábil dessa última prova do exame. Vamos lá. No exercício de 24, uma sociedade empresária foi incluída em um plano de refinanciamento de impostos. O fato foi, chave aqui, ó, apropriadamente divulgado nas demonstrações da entidade, mesmo sendo divulgado, o plano, segundo o julgamento do auditor, era um assunto de importância fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis, que vêm a ser os mesmos usuários do relatório a ser emitido pelo auditor. Então aqui, ó, o que ele pergunta? O auditor incluirá em seu relatório uma ressalva, um fato relevante, um parágrafo de ênfase e um parágrafo de outros assuntos. Uma ressalva seria uma espécie de opinião modificada. Opinião modificada é aquela que deve ser emitida basicamente em duas circunstâncias. Quando o auditor obtém evidência de que as demonstrações contábeis contêm problemas significativos, nos nossos termos aqui, que elas apresentam distorções relevantes, ele não falou nada aqui, de que as demonstrações apresentam distorção, ou a outra circunstância que leva à modificação de opinião é a não obtenção de evidência pelo auditor para fundamentar sua opinião. Ele também não falou nada. Então esquece, isso aqui não é caso de modificação de opinião. Fato relevante não é algo que o auditor pode incluir em seu relatório. Fato relevante é algo que algumas entidades têm que comunicar, têm que fazer em algumas situações. Não tem nada a ver com algo que o auditor possa incluir no seu relatório. Aqui sim. Parágrafo de ênfase e outro parágrafo de outros assuntos são espécies de comunicações adicionais que o auditor pode fazer em seu relatório, basicamente para chamar a atenção de algum assunto que o auditor acredita, e ele julga, que são assuntos fundamentais para o entendimento dos usuários. É o que está colocado aqui, ó. A diferença é muito simples entre os dois. Se o assunto que eu, auditor, quero destacar no meu relatório já foi apropriadamente ou apresentado ou divulgado, via de regra em notas explicativas, nas demonstrações, eu uso um parágrafo de ênfase. Caso contrário, eu uso um parágrafo de outros assuntos. Então, como eu, auditor, nesse caso, quero destacar no meu relatório um assunto que eu penso, julgo que é de fundamental importância para os usuários, um assunto esse que já está divulgado nas demonstrações, eu devo usar um parágrafo de ênfase, gabarito letra C. Vamos lembrar aqui, ó, conforme eu acabei de falar, parágrafo de ênfase, parágrafo incluído no relatório, em relação a um assunto já apresentado ou divulgado nas demonstrações, mas que, segundo o julgamento do auditor, é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações. E o de outros assuntos é aquele que também é incluído no relatório, quando o auditor quer destacar algo, esse assunto, nesse momento agora, não foi apresentado e nem tampouco divulgado nas demonstrações. Mas ainda assim o auditor julga que é um assunto relevante para os usuários entenderem a auditoria, as suas responsabilidades e o seu relatório. Beleza? Então vamos para outra e última questão aqui, ó. Uma empresa de auditoria independente precisou contratar o trabalho de um especialista na área de TI. Após receber as conclusões do especialista, foi constatado que esse trabalho era adequado para fins de auditoria. Com base na NBCTA 620, utilização do trabalho de especialistas, assinale a afirmativa correta acerca da responsabilidade do auditor ao emitir a sua opinião. Galera, esse é um assunto que está na NBCTA 620? Tá. Mas ele é um assunto tão básico para a auditoria, que ele está tratado na própria NBCTA, Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração. A gente sabe, a gente estuda aqui dentro dos nossos cursos do CFC. A estrutura conceitual para trabalhos de asseguração, ela não trata apenas do trabalho de auditoria, ela trata dos trabalhos de asseguração de maneira geral. E a auditoria é um tipo de trabalho de asseguração, notadamente um tipo de trabalho de asseguração razoável. E já nessa base, ou nessa estrutura conceitual, é dito, olha, o auditor, em trabalhos de asseguração, ele pode ter usado o trabalho de especialistas, ele pode ter usado o trabalho de outros auditores, que isso não reduz em nenhuma medida a sua responsabilidade pela conclusão de asseguração emitida. Então, o auditor pode usar o trabalho de especialistas? Pode, desde que ele julgue que esse trabalho é adequado. Ou seja, o auditor pode usar as constatações feitas pelos especialistas como evidência de auditoria? Pode, de novo, desde que ele julgue que esse trabalho era adequado para fins da auditoria.
Então ele pode. O fato dele usar as constatações de especialista como evidência de auditoria vai fazer com que, agora a gente pode falar não genericamente de conclusão de asseguração, agora vamos falar da conclusão da auditoria, que é a opinião da auditoria. Então, ele pode usar, né, as constatações do especialista como a evidência de auditoria, já vimos, e aí eu faço de novo a provocação. O fato dele usar essas constatações como evidência faz com que a responsabilidade pela opinião da auditoria seja mitigada, compartilhada com o especialista ou quem quer que seja? Não. A responsabilidade pela opinião emitida no relatório permanecerá sendo do auditor independente e de mais ninguém. Tá? Então, ó, a letra A, que fala que a responsabilidade é dividida com o especialista, errada. O auditor é o único responsável por expressar opinião, muito bem. Essa responsabilidade não é reduzida pelo trabalho de especialista contratado do auditor. Exato, e eu vou além. A gente pode trazer essa mesma lógica caso o auditor utilize o trabalho da auditoria interna. O auditor independente ou externo pode usar o trabalho da auditoria interna, tal qual ele pode usar o trabalho de especialistas? Pode, né? Como evidência? Pode, desde que ele, mais uma vez, julgue que esse trabalho é adequado. Isso vai fazer com que sua responsabilidade seja reduzida ou dividida com esses caras? De novo, não. Então, o gabarito é a letra B de bola. Vamos ver a C. O auditor é responsável pela parte contábil e o especialista pelo trabalho que fez. Um tanto absurdo isso aqui, né? Ele está propondo que a responsabilidade seria dividida. Não. D de dado. O auditor, modificando sua opinião em virtude do trabalho de especialista, não terá nenhuma responsabilidade. Absurdo. Tá? A responsabilidade pela opinião ou pela conclusão é do auditor e de mais ninguém, mesmo ele tendo ou não modificado a sua opinião. Essa responsabilidade não vai ser transferida a mais ninguém. A responsabilidade é do auditor e só dele. Por isso o gabarito é B de bola. Está aqui, ó, estrutura conceitual, já diz. O auditor é o único responsável pela conclusão de asseguração emitida. E essa responsabilidade, meus amigos, não é reduzida, seja pelo uso de especialista, seja pelo uso de outros auditores, notadamente auditores internos. E a 620, claro, vem nesse mesmo sentido, agora falando de auditoria propriamente, não de trabalhos de asseguração de forma genérica, como faz a estrutura conceitual. Repete aqui, ó, o auditor é o único responsável por expressar opinião e essa responsabilidade não é reduzida pela utilização do chamado especialista do auditor. Tá? E aí, abaixo aquilo que eu tinha falado. Olha, se o auditor conclui que o trabalho do especialista é adequado, ele pode tranquilamente, pode aceitar que as suas constatações ou conclusões, ou seja, as constatações e conclusões desse especialista, constituam, sim, evidência apropriada e suficiente. Era isso o meu recado que eu queria aqui. Vou encerrando minha participação. Saudações, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.